Ah, ok, agora sim. Se não ligar, não tem como. Obrigado, pastor e amada igreja. Uma alegria poder estar aqui uma vez mais para poder compartilhar a palavra de Deus nessa manhã com os irmãos. Também minha família está aqui. Meu pai e minha mãe, podem colocar de pé. Está aqui, se parecem comigo, tá vendo? Ou eu pareço com eles, né? Também meu irmão Dalmo e sua esposa Patrícia, e os meus sobrinhos estão ali em cima, creio, estudando na escola de criança, né? Obrigado, gente, valeu. Meu irmão que trabalha no Pará, é engenheiro ambiental ali, na verdade viaja bastante, e está esse final de semana aí com a gente, e louvo a Deus também por isso. E minha mãe e meu pai que está sempre aí comigo agora, não é? E uma alegria uma vez mais estar com os irmãos, nessa manhã, para compartilhar a palavra de Deus, porque é isso que farei. Quero compartilhar um texto da palavra de Deus em Atos capítulo 3, versículos de 1 ao 10, e não vou aqui compartilhar simplesmente nossas experiências missionárias, ou o que tem acontecido conosco ali na Espanha, senão que vamos inserir na mensagem algumas experiências que vivenciamos ali. Mas quero compartilhar a palavra de Deus, porque creio que é a palavra que alimenta os nossos corações e alimenta a igreja, e é isso que faremos nessa manhã, inserindo algumas experiências em forma de aplicação e de exemplo daquilo que vamos compartilhar. Antes de ler essa porção da palavra de Deus, quero simplesmente passar um vídeo curto de 1 minuto e algo, com algumas fotos daquilo que a gente viveu ali esse último ano, não é? Essas fotos são um resumo aí do nosso 3º ano ali na Espanha, e não trouxemos um vídeo aí com coisas também do 1º e do 2º ano. Pode soltar aí, irmão, manda abraço. Fez aí no ano passado, né? 3º ano, pela graça de Deus já batizamos 9 pessoas ali, 7 espanhóis, 2 hondurenhos, outras pessoas que estavam afastadas do evangelho da igreja e retornaram para os caminhos do Senhor, e outros que, estavam sem igreja evangélica e se somaram também aí a nossa congregação, de maneira que 2 anos atrás assumimos a congregação com 27 membros, e hoje estamos com 47 membros, uma frequência de umas 60, 70 pessoas nos nossos 2 cultos. Realizamos um pela manhã e outro pela tarde, para manter o quórum, não é?
que manter o quórum, exatamente, mas acredito que pelo local que temos ali, mesmo se vêm todos que frequentam em membresia, acredito que já não está cabendo. Então, vamos manter os 2 cultos aí, pela manhã e pela tarde, no domingo, o mesmo culto, não é? Porque o normal na Espanha é fazerem um culto somente. Todas as igrejas fazem só um culto durante o domingo, ou pela manhã ou pela tarde. Nós estamos fazendo 2 precisamente para alcançar e dar oportunidade a todos de participar, não é? Então a gente louva a Deus por aquilo que Ele tem feito ali, e nesse curto período de tempo implantamos a visão celular, a mesma que os irmãos aqui desenvolvem, não é? E me dá muita alegria ver aqui os líderes de célula e os supervisores e o pastor orando, porque é isso que fazemos ali também. Chegamos, implantamos a visão celular, treinamos os líderes, abrimos as 2 primeiras células 2 anos atrás, pela graça de Deus, multiplicamos e hoje já temos 6 células. Uma frequência semanal nas células de 70 pessoas. De frequência semanal nas células. Nesse momento da pandemia, estamos fazendo as células online, não é? Por Zoom, por Google Meet, por WhatsApp, qualquer coisa serve, desde que a gente se encontre, não é? E então estamos ali realizando isso, pela graça de Deus, pessoas foram alcançadas. Na verdade, as pessoas que batizamos, as 9, foram frutos já da célula, e no meio da mensagem eu vou compartilhar a experiência de conversão de algumas delas e daquilo que... e uma que outra aí no meio da mensagem. Mas como disse, quero compartilhar a palavra de Deus, e por isso vamos ler em Atos capítulo 3, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Versículo 4, Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Versículo 8, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. 2 anos atrás, quando iniciamos um ministério ali na congregação de Cabra, na cidade de Cabra, depois do nosso primeiro ano na Espanha, comecei uma série de mensagens com o título O que é a igreja? Foram 8 mensagens como respostas a essa pergunta: o que é a igreja? Então, falamos sobre Mateus capítulo 16, quando Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Falamos sobre 1 Coríntios, Atos capítulo 2, outros textos de Atos, e aí, tudo com o intuito de responder essa pergunta: o que é a igreja? Por certo, na semana passada, no calor aqui da mensagem de domingo à noite, eu citei algo que a Vera me respondeu em resposta a essa pergunta, mas eu a citei de modo equivocado e queria retificar aqui. E eu disse que ela disse que a igreja é o lugar onde os discípulos se reúnem. E não foi isso que ela disse, porque nós não cremos que a igreja é um lugar, nós cremos que a igreja são as pessoas. Amém, queridos?
Ela me disse, e depois ela me corrigiu, e por isso eu retifico aqui também, tá certo? Ela disse, uma comunidade de discípulos de Jesus. O que é a igreja? Uma comunidade de discípulos de Jesus. Não é um lugar, é uma comunidade. Podemos estar numa casa, podemos estar aqui no templo, podemos estar no Espaço Vida, glória a Deus, mas é a comunidade, são as pessoas que se reúnem, que são os discípulos de Jesus, a igreja. Mas uma das mensagens, uma das 8, foi baseado justamente nesse texto de Atos capítulo 3, versículo 1 ao 10, que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã e você também da internet. E nessa ocasião eu disse que a igreja é sobrenatural. O que é a igreja? A igreja é sobrenatural. Você sabe que o livro de Atos conta a história, a narrativa do início da igreja. Então nós podemos tirar muitas lições do livro de Atos, sobretudo os primeiros capítulos, sobre o que é ser igreja. E precisamente nesse capítulo 3, versículos 1 ao 10 e alguns outros versículos que vamos mencionar, eu queria sacar essa lição, essa verdade. A igreja é sobrenatural. Por que a igreja é sobrenatural? Porque a igreja é um lugar de milagres. A igreja é um lugar de milagres. Lugar entre aspas, porque não me refiro a um espaço físico, mas ao ambiente onde os filhos de Deus se reúnem. Tua célula também precisa ser um lugar de milagres. Sua casa também precisa ser um lugar de milagres. Porque a igreja é um lugar de milagres. Aquele coxo, na história que lemos, aquele coxo estava ali por anos, na porta daquele templo, na cidade de Jerusalém, mendigando. As pessoas o conheciam, sabiam quem ele era, mas aquele dia, naquela ocasião especial em que Pedro e João estavam indo orar, a vida dele mudaria. Porque Pedro e João, cheios do Espírito Santo, quando se encontram com aquele homem, foram corajosos, valentes, para dizer a ele: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Diz uma história que supostamente aconteceu com Francisco de Assis e o Papa Inocêncio III. Diz que quando Francisco de Assis foi visitar o Papa Inocêncio III, encontrou ele contando uma grande quantidade de moedas, de ouro, prata, riquezas. E o Papa disse para ele: veja, Francisco, a igreja não pode dizer mais, não tenho prata e nem ouro. Porque ele estava cheio de prata e ouro ali à sua volta. Ao que Francisco respondeu: é verdade, a igreja não pode dizer mais, não tenho prata nem ouro, mas tampouco pode dizer, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O que Francisco estava dizendo para aquele Papa é: a igreja perdeu o poder. A igreja perdeu aquilo que é fundamental, que é essencial, que não encontraremos em nenhuma outra parte. A igreja perdeu o elemento sobrenatural. E a igreja sem o elemento sobrenatural deixa de ser igreja, já não é mais igreja verdadeira. Por isso, o que é a igreja? Uma igreja verdadeira é sobrenatural porque nela ocorrem milagres. O sobrenatural de Deus acontece, o poder de Deus flui, o Espírito Santo se faz presente. Pessoas são libertas, gente que era viciada deixa de ser. O pai que era bruto se volta manso. A esposa se volta doce. Aquele que estava enfermo, pelo poder do nome de Jesus, é curado. Eu creio em milagres para os dias de hoje. Sobretudo, conversões acontecem.
que é o maior milagre que pode existir, quando o coração do homem é convertido a Cristo. A igreja é um lugar de milagres, e quando ela perde essa essência sobrenatural, ela perde tudo. Por isso não podemos perder essa essência sobrenatural. Isso é o que acontece, infelizmente, ou o que eu tenho visto acontecer em algumas ou várias igrejas na Espanha e na Europa. Várias delas se tornando liberais, perdendo a sua essência precisamente sobrenatural. Quando chegamos na Espanha, o que ouvimos muitas vezes é: essa é uma terra fria e dura. As pessoas aqui demoram demais a se converter. Isso daqui é um cemitério de missionários e obreiros. Vera e eu escutamos, inclusive de alguns missionários. Eu dizia para Vera: eu não aceito. Eu não aceito. Nós não aceitamos esse tipo de palavra. Não falávamos com os missionários que nos falávamos isso por respeito, mas uma ocasião ou outra soltei algo desse tipo, inclusive para eles. Não aceitamos esse tipo de coisa. Eu creio que o mesmo Deus que atua aqui, atua na África, atua na Ásia, atua também na Espanha e em toda a Europa, Deus é poderoso e Ele pode atuar de modo sobrenatural. Nós cremos, nós vamos orar e vamos trabalhar. E Deus é poderoso para fazer. E se não quiser fazer, bom, o problema é dele. Eu não vou deixar de crer. Porque se perdemos isso, perdemos tudo. Chegamos a uma congregação 2 anos atrás, que não batizava fazia anos. A congregação estava sem pastor, sem obreiro, sem um missionário ali atuando de alguma forma por 6 anos. Aconteceram alguns batismos isolados de membros, de filhos de membros da igreja. Gente que se somou à igreja era, na verdade, imigrante. Para a glória de Deus, no primeiro verão, naquela cidade, batizamos 3 pessoas. Um casal de espanhóis, a mulher era ateia, e o marido ia junto. Não era muito ateu, mas ia na onda. Se chamam Mari, é a abreviatura de Maria. Maria e Francisco, Mari e Paco. Frutos da célula. O maior milagre, meus irmãos, querida igreja, você que me acompanha pela internet, o maior milagre é a conversão. É quando uma alma perdida se rende. Ao final de contas, por que a gente atravessou o oceano? A gente não foi ganhar a vida, a gente estava muito bem aqui. A gente ama essa igreja. A gente ama estar com a nossa família. A gente ama estar perto. Queria que meu filho crescesse perto dos avós. A gente não foi lá brincar para aceitar o que nos dizem do tipo: não adianta fazer muita coisa porque o povo aqui é duro. Eu vou caminhar por uma área uma área chamada Via Verde. E sempre que eu passo, e dali dá para ver toda a cidade. E sempre que eu vou caminhar ou correr ali, quando eu passo por essa área onde dá para ver toda a cidade, eu passo assim, orando. Senhor, me dá 1% dessa cidade. Me dá 1%. São 60 mil habitantes entre as 2 cidades que trabalhamos. Eu quero 1%, 600. Eu falei isso para a congregação, eles ficaram loucos comigo. Pastor, já no primeiro mês, 1%, quanto que é 1%? São 600 pessoas. A congregação tinha 27. As pessoas não se convertem, pastor, mas eu quero 1%. Qual é a média? Qual é a média de porcentagem de cristãos evangélicos na Espanha? É 1%. São cerca de 97% de católicos nominais, católicos apostólicos romanos,
e cerca de 1% cristãos evangélicos. E na nossa cidade eu fiz as contas e tinha cerca de, nas duas cidades, né, contando com outros crentes que tinham ali, a gente não chegava a 0,5%. E eu disse: Senhor, a gente tem que chegar pelo menos na média do país. Então comecei a orar por 1%, eu e Vera, e compartilhar com a igreja, com a congregação, essa visão. Vamos plantar células, vamos mudar a mentalidade da igreja para fora, da congregação para fora, para alcançar pessoas, e vamos orar por 1% dessas cidades, porque Deus é poderoso para atuar. Irmão, crê? Pois, como disse, no primeiro ano ali, depois de termos implantado as 2 primeiras células, passou-se aí uns 4 meses, desde que chegamos, demos o treinamento de líderes e começamos as 2 primeiras células. No segundo mês da célula, um irmão chega para mim, todo feliz, todo contente, um irmão com um DNA evangelístico, sabe, mas que estava parado ali na congregação. Comecei a treinar ele para liderar a célula, já estava meio que liderando na casa dele. E ele chega para mim todo animado: estou compartilhando o evangelho com uma pessoa que mora na frente da minha loja. Ela passa lá todo dia e eu compartilho algo com ela. Eu disse: legal, show de bola, vamos orar por isso. Outro dia ele vem e diz: pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu digo: conte-me, que eu vou saber. Ele disse: não tem a Mari e o Paco? Foram na minha loja ontem, ou antes de ontem, algo assim. E não sei o que aconteceu, e naquele momento eu senti da parte do Espírito Santo que devia orar por eles, especialmente por ela. Foi uma coisa assim muito forte, e eu senti que devia orar por ela naquele momento, pastor. Eu disse: e aí, você orou? Ele disse: claro. Peguei a mão dela, ele disse, perguntei para ela se podia orar por ela. Ela disse que sim, nunca tinha ouvido aquilo, tomou um susto, mas deixou eu orar por ela. Peguei na mão dela e comecei a orar, pedindo a bênção de Deus sobre a vida dela, etc, etc. Quando parei de orar, quando terminei a oração, dentro da loja, a mulher estava em prantos, toda arrepiada. Essa aqui era a Teia, né? Em prantos, toda arrepiada, e me perguntou: o que você fez? Ele disse: como que o que eu fiz? Eu orei por você, pedi a Deus que te abençoasse. Não, é que eu sentia um vazio tão grande no meu coração, uma falta de paz, mas agora parece que está me inundando algo que eu não consigo explicar, e isso está sendo preenchido. Ele disse: pois isso é o Espírito Santo trabalhando na sua vida já, porque foi ele que me pediu para orar por você. Ele já tinha convidado os 2 para ir na célula muitas vezes, mas não tinham ido. Naquele dia ele convidou de novo, claro. Naquela semana eles foram na célula. Ficaram vislumbrados, gostaram muito, aquela comunhão, aquela coisa informal, aquela comidinha no final, né? Picar e tal, beleza. Voltaram outro dia, voltaram outra semana, eu ia na célula também, já conheci eles. Começamos o estudo bíblico na casa deles. No segundo dia de estudo bíblico, passei o plano de salvação com os 2, que fazia parte do estudo. No final do estudo ela me disse: Cícero, eu entendi, eu quero entregar minha vida a Jesus. Quando a igreja perde o sobrenatural, ela perde tudo. Mas se nós seguirmos crendo, o Senhor continua atuando. O que é a igreja? A igreja é sobrenatural, porque é um lugar de milagres. Só que, como eu estava com aquilo na cabeça, né, de que o espanhol demora muito para se converter, eu pensei: será que essa mulher está convertida mesmo? Porque, segundo estudo bíblico, estava indo na célula 1 mês só, era o 4º mês nosso na igreja, né, na congregação.
Eu falei, não, vou repassar o plano de salvação com ela. Repassei todo o plano de salvação com ela. Que Jesus, que isso, que aquilo, tal e qual. Ela disse, Cícero, eu entendi. Eu quero entregar minha vida a Jesus, como que eu faço? O irmão José me cutucou assim, pastor, faz a oração com ela. Pastor, faz a oração com ela. Fiz a oração com ela. Oração de entrega, né? Aquela mulher entregou sua vida a Jesus na sala da casa dela. Uma semana depois o marido veio junto. Uma semana depois estavam os dois na porta da igreja. Quando eles pararam o carro na porta da igreja, depois ela me contou, quando eles pararam o carro na porta da igreja, eles viram escrito, igreja evangélica. Eles olharam para o outro e disseram, a gente vai entrar aí? Porque a igreja evangélica na Espanha é vista como seita. 1% da população é cristão evangélico. É visto como seita. É mal visto. A gente ganhou uma outra pessoa, uma outra jovem chamada Lourdes. A família rejeitou ela. A família dela nos vê como os líderes da seita. Sabe? Eu estava compartilhando agora na escola bíblica aí, que uma ocasião, a mãe dela estava perto dela e a Vera estava se aproximando. A mãe dessa menina, chamada Lourdes, saiu, porque não queria se encontrar com a Vera. Rejeição. Mas a menina está convertida, hein? Está convertida. É outra, chamada Lourdes. Porque o poder de Deus está atuando. Voltando à história da Mari e do Paco, estavam na frente da igreja, dentro do carro, viram escrito igreja evangélica, se perguntaram, vamos entrar aí? E o Paco disse para a Mari, vamos entrar, né? A gente já conhece o Cícero, a gente já conhece o José, o pessoal da célula e tal. Se for um negócio meio assim, sinistro, né? A gente sai e vai embora. Se não for, bom, a gente continua. Entraram, ficaram apaixonados, a turma recebeu eles bem, desfrutaram da celebração, saíram radiantes e disseram, Cícero, isso é demais, que alegria estar aqui com vocês e tal. Total, o resumo da história. Naquele mesmo verão, terminamos o estudo bíblico com eles, de preparação para o batismo, de evangelização e preparação. Foram batizados naquele mesmo ano, naquele mesmo verão, para a glória de Deus. Porque a igreja é sobrenatural. Agora, outra história da Jennifer. Isso aconteceu ano passado, no meio da pandemia. Começamos a transmitir os cultos online, vocês viram as fotos aí, né? A sala da casa virou púlpito. Começamos a transmitir os cultos online, continuamos transmitindo online os cultos, abertos. Muitas igrejas na Espanha estão fazendo cultos por Zoom, ou seja, fechados para os membros da igreja. Eu disse, não, vamos fazer o culto aberto, botar no Facebook, botar ao vivo para quem quiser entrar a ver. Porque a gente não aceita, a gente não está fazendo nada de errado. Tudo que a gente prega tem que ser ouvido. Tudo que a gente faz tem que ser visto. Não tem medo de nada. A gente louva, a gente canta, a gente prega a palavra, é Bíblia. Pronto, a gente ora, não tem nada demais. Todo mundo tem que ver. Começamos a transmitir os cultos online. Uma menina chamada Jennifer nunca tinha pisado numa igreja evangélica. Não sabia nem o que era isso. Por contatos que tinha com membros da igreja no Facebook, que nunca tinham falado para ela sobre o Evangelho, começou a assistir as celebrações. Começou a assistir. 2 meses depois, mandou uma mensagem por Instagram para a gente, dizendo que estava assistindo os cultos, fazia 2 meses, mas estava sem coragem de entrar em contato, porque, claro, é visto com preconceito, mas não teve jeito, ela disse, tive que fazer contato, porque está me abençoando tanto, porque isso, porque aquilo, e queria saber mais.
Vera começou o estudo bíblico com ela. Se converteu. Frequenta a célula, frequenta a igreja, está sendo preparada para o batismo. Glória a Deus. Quando a gente prega o verdadeiro evangelho e crê que o Senhor pode atuar, o Senhor atua. O que é a igreja? A igreja é sobrenatural. Por quê? Porque é um lugar de milagres. Agora, estes milagres não são feitos pelas pessoas, mas pelo próprio Deus, através do nome de Jesus Cristo. Esse é o segundo ponto da nossa mensagem. A igreja é um lugar de milagres, mas esses milagres não são feitos pelas pessoas. São feitos pelo próprio Deus através do nome de Jesus Cristo. É o poder de Deus atuando na vida das pessoas. É o poder de Deus em atuação no coração. É o poder de Deus curando. É o poder de Deus transformando a mente. É o poder de Deus dando forças para a pessoa conseguir ter coragem de vencer o preconceito, de enfrentar a família. É o poder de Deus. Nós não temos forças como seres humanos. Em Atos capítulo, o texto que nós lemos, o versículo de número 6, o que disse Pedro? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo. Não é no meu nome, não é no seu nome, é no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Se a gente for ler capítulo 5 de Atos, versículos 34 ao 42, a gente vai ler sobre, melhor dizendo, os versículos 17 a 42, a gente vai ler sobre um conselho que Gamaliel deu para os líderes ali. Porque Pedro e João, depois que aquilo aconteceu, foram direto para o Sinédrio, para serem interrogados pelo Sinédrio, porque eles estavam como que causando aí uma confusão na cidade, não é? Diz o capítulo 4, versículo 4, que 5.000 pessoas tinham se convertido. E aí no capítulo 5 está aquele debate, o que vamos fazer com esse João e Pedro, que estão trazendo confusão aí, e estão falando dessa seita aí. Aí Gamaliel levanta e diz, olha só, é o seguinte, se esse negócio for de Deus, ele vai continuar. Vamos deixar Pedro e João e eles à vontade, porque se for de Deus, vai continuar e ninguém pode parar. Se não for de Deus, bom, se for de Deus, ninguém vai parar, e a gente vai se ver lutando contra Deus. Se não for de Deus, logo vai acabar. E eles disseram, beleza, vamos fazer isso então, deixamos Pedro e João, soltamos, damos uns açoites neles e deixamos eles. Porque se for de Deus, vai continuar. Se não for de Deus, vai acabar. Acontece que era de Deus. E por isso que a gente está aqui nessa manhã. Porque eles não estavam fazendo no nome deles. Eles estavam fazendo o ministério no nome de Jesus. A igreja persistiu e persiste até os dias de hoje, aqui em qualquer lugar, porque ela é de Deus. Ela não é do pastor Cícero, ela não é do pastor X, ela não é do irmão, ela não é de quem tem muito dinheiro. A igreja é de Deus. Nos colocou aqui o Senhor simplesmente como obreiros. E porque é de Deus, ela persiste. E não tem pandemia que a limite. Não tem pandemia que a breque. Não tem cultura que não permita que ela flua. Porque ela é sobrenatural, ela é de Deus. E Deus mesmo se encarrega de fazê-la prosperar. Por isso a nós basta crer e atuar segundo aquilo que Deus pede de nós, segundo aquilo que Deus nos chama a fazer, segundo a sua palavra. Tudo aconteceu por meio do nome de Cristo. Se a gente for ler capítulo 3, versículo 16, Pedro diz, pela fé no nome de Jesus, ele restaurou este homem a quem você vê e conhece. Se você ler o capítulo 4, do versículos 5 ao 12,
O próprio Pedro dizendo, esse homem foi curado graças ao nome de Jesus Cristo. Se você ler os versículos 29 ao 30, a igreja está orando, versículos 29 ao 30 do capítulo 4, a igreja está orando, veja bem o que a igreja está orando. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Por meio do nome de Jesus, nós pregamos a Jesus, nós vamos em nome de Jesus, nós realizamos em nome de Jesus, e as coisas acontecem pelo poderoso nome de Jesus, e nenhum outro. Não é o santo ciclano, não é quanto a nossa habilidade, não, nada disso. Eu sou um camarada tímido também, como o pastor diz, né? Meu irmão é muito mais carismático do que eu, por exemplo. E muitos aqui são muito mais carismáticos do que eu. Mas não é o carisma, não é o não ter carisma, não tem nada a ver com isso. É o poder do nome de Jesus. Então, a gente não atravessa o oceano para simplesmente... porque é legal. E a gente não vai lá porque a gente estudou e tem mestrado. A gente vai lá porque a gente crê no nome de Jesus. E a gente sabe que se a gente pregar no nome de Jesus com fé, Jesus vai operar. Assim como opera aqui. E nós todos somos frutos dessa operação do nome de Jesus Cristo. Está comigo até aqui? Agora veja bem, não é para usar o nome de Jesus de qualquer forma, hein? Porque o nome de Jesus não é mágico. Um nome é muito mais do que uma forma de identificação. Quando alguém nos diz, use meu nome, ou diga que é em meu nome, é como se a pessoa estivesse respaldando aquilo, estivesse endossando aquilo. É como eu digo, Serginho, vai em meu nome. Porque se você chegar lá e disser meu nome, as coisas acontecem. Aliás, essa era a nossa senha aqui quando chegamos em Barra do Piraí, né? Pastor Celso nos indicava alguma coisa, eu chegava e dizia, não, em nome do pastor Celso. Não façam isso, tá? Aí as portas se abriam para a gente, era só bênção. Brincadeira. Mas se você usa o nome da pessoa e a pessoa não está endossando você, não vale de nada. Um dia vão descobrir e você vai se dar mal. Se você usa o nome de Jesus e Jesus não está endossando aquilo que você está fazendo, aquilo que você está falando, você vai se dar mal. Tem uma história em Atos capítulo 19, dos versículos 13 ao 17, você pode conferir na sua Bíblia. Alguns judeus que estavam ali e viram Paulo expulsar demônios no nome de Jesus, eles ficaram todos animados. Uau, esse nome tem poder, vou usar o nome de Jesus porque as coisas dão certo. E começaram a tentar expulsar demônio no nome de Jesus. Só que levaram uma coça dos demônios. Pode ler aí, versículos 13 ao 17, Atos capítulo 19. Levaram uma coça dos demônios. Por quê? Estava usando o nome de Jesus, mas Jesus não estava neles. Estava usando o nome de Jesus, mas da boca para fora. Isso não vale, hein? Isso não vale. Não faz isso que você vai se dar mal, é usar o nome de Deus em vão. Mas se você tem a Jesus, se você crê nesse nome, se você crê que esse nome tem poder, se Ele é o dono da sua vida, se Jesus te toma por completo, e se Ele está te mandando, irmão, vai em nome de Jesus. Abre a sua casa, lidera uma célula, compartilha o Evangelho, porque se você está indo em nome de Jesus, e Jesus de fato está com você, você vai ver as coisas acontecerem. Mas se Jesus não está te endossando, cuidado.
Cuidado. Você pode se dar mal. Se a gente atravessa o oceano simplesmente para a gente se dar bem, aí não vale. A tendência é que a gente se dê mal. Mas se a gente vai em nome de Jesus, aí sim. O irmão está comigo até aqui? Então, vamos lá. O que é a igreja? A igreja é sobrenatural. Por quê? Porque nela acontecem milagres, ou porque ela é um lugar de milagres. Agora, esses milagres não acontecem porque nós somos boas pessoas, ou porque nós somos excelentes. Não, esses milagres acontecem pelo nome poderoso de Jesus, pelo poder de Deus. Agora, ok, vamos ao nosso último ponto, nessa manhã. Já dissemos então que a igreja é sobrenatural porque é um lugar de milagres, e esses milagres não são feitos por pessoas, mas pelo próprio Deus em nome de Cristo. Agora, embora Deus faça o sobrenatural através do nome de Cristo, a gente não pode se esquecer que Ele usa pessoas que estão dispostas e cheias de seu Espírito Santo. Sim, porque embora a igreja de Cristo seja sobrenatural, ela é composta de homens e mulheres comuns, como você e eu. Os capítulos 3 e 4 mostram algo disso. Pedro diz no versículo 6 uma vez mais: não tenho prata nem ouro. Mas quem estava dizendo? Pedro. Se ele não abrisse a boca, as coisas não aconteceriam. Mas não é porque o poder estava nele, o poder estava em Cristo, mas Deus estava utilizando ele, porque ele se dispôs a ser utilizado, ele se colocou na posição, ele se colocou na postura. Todo mundo passava por ali, mas naquele dia ele se colocou na posição de ser usado por Deus para operar aquele milagre. Deus queria operar aquele milagre. O que diz a palavra? Se os homens se calarem, as pedras clamarão, mas Deus quer que nós clamemos. É Deus que opera, mas por meio daquelas pessoas que estão dispostas a serem usadas por eles, que estão cheias do seu Espírito. Capítulo 4, versículo 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes perante o Sinédrio. Capítulo 4, versículo 13, os governantes, vendo a ousadia com que Pedro e João falavam e percebendo que eram pessoas sem estudo ou treinamento, ficaram surpresos e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Porque a igreja é um lugar de milagres e é Deus que opera esses milagres, mas Deus usa as pessoas que estão disponíveis. A pergunta é: você está disponível? Você da internet, você está disponível? Aqui embaixo na galeria, quem está disponível para se colocar na posição de ser usado por Deus? Não nos enganemos. Os pastores missionários não são melhores que ninguém, meus irmãos. Não vamos cometer esse erro de pensar que algumas pessoas estão chamadas simplesmente para serem usadas por Deus e outras não. Todos nós estamos chamados a ser cheios do Espírito e ser usados por Ele na sua obra. Você está disponível? Ou você quer simplesmente participar de uma igreja? Você quer simplesmente vir para o culto no domingo, ou estar aí mesmo na sua casa e simplesmente, sou membro da igreja e faço parte, sou um crente, sou um evangélico? Ou você quer de fato arregaçar as mangas e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou disponível, eu estou pronto. Como disse, eu não sou melhor que você. Minha família que está aqui sabe muito bem disso. Cheio de falhas. Sou melhor que ninguém, nem Vera, nem eu. De repente a Vera
é muito melhor que eu, mas eu tenho certeza que não sou. Mas a gente se coloca na disposição, sabe? A gente se coloca no lugar. A gente simplesmente diz: Senhor, aqui estamos. Usa-nos com poder e graça. A gente se dispõe. Como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor atua. Esse irmão José, que eu mencionei aqui, membro da igreja faz muito tempo, camarada com dom evangelístico, sabe? Gente boa demais. Ia e vinha na igreja, na nossa congregação lá. Cada domingo, ia e vinha. Mas depois que a gente chegou, pela graça de Deus, o Senhor nos deu a graça de dar um gás nele, por assim dizer. O Espírito Santo deu um gás nele. Irmão, começou a ser uma bênção incrível. Lidera a célula, ganha pessoas. Mencionei a Mário Paco. Ele estava orando pelo irmão dele há 30 anos. O nome do irmão dele se chamava Jesus. Ele me dizia: eu oro pelo meu irmão faz 30 anos. Um belo dia vejo o irmão dele lá, na igreja. Primeiro tinha começado a ir na célula. Sabe o que aconteceu? Na época do confinamento, o irmão e a família começou a assistir os cultos. E começou a se animar para participar da célula online. Gostaram. Mas não só gostaram. O Espírito começou a falar o coração deles. Jesus, Conte e Almudena são os nomes dos três, marido e mulher e a filha. Depois de 2 meses assistindo a célula assistindo o culto online, apareceram na igreja. Começaram a frequentar. Começamos os estudos bíblicos com eles. Se converteram. 30 anos orando pelo irmão. Mas ele mesmo, José, não se movia muito, estava orando. Já é grande coisa, show de bola. Como disse aqui o texto, né? A igreja estava orando. Peço que continue orando por nós e por esse ministério, pela liderança da igreja aqui, pelo pastor. Ore pela pregação do evangelho, para que gente se converta. Mas vamos nos colocar também na postura, sabe? Na disposição de atuar. 30 anos depois, aquele irmão dele se converteu. Sabe o que acontece? Recentemente, 3 meses atrás, o outro irmão começou. A família está sendo alcançada. O outro irmão começou a frequentar também. Se chama Paco, o outro irmão, que é a abreviatura de Francisco. Meio louco, né? Mas é assim. O outro irmão começou a frequentar também. Está frequentando. E já chega para mim e diz, já me chama de pastor. Já se sente parte. Diz, termina o culto e ele diz, que alegria estar com vocês aqui. É um bálsamo para mim. Deus continua operando. Porque a igreja é sobrenatural. Há poder no nome de Jesus. Mas não nos esqueçamos que Ele usa pessoas. Você é a pessoa que Deus quer usar. Não é só eu, não é só o pastor. Todos nós. Deus quer te usar para liderar uma célula. Deus quer te usar para um ministério aqui. Deus quer te usar para compartilhar com o seu vizinho. Deus quer te usar no seu trabalho. Como disse o pastor semana passada, cada um tem o seu púlpito. Uma irmã me mandou uma mensagem no meio de semana dizendo, meu púlpito é o balcão da farmácia. É isso mesmo. Nem todos foram chamados para ser missionários, para ser pastores. Mas todos fomos chamados para ser usados por Ele, para ser cheios do Espírito Santo e para pregar e para compartilhar o Evangelho à nossa forma. Você está disposto?
Você está disponível? Igreja, irmãos, queridos, não se contente com pouco. Deus quer operar maravilhas por meio de você. Deus quer operar maravilhas no seu trabalho, na sua família, na sua casa, na sua igreja. Deus quer transformar vidas. Quanto tempo faz que você não ajuda a que uma pessoa venha conhecer a Cristo? Não aceite isso para a sua vida, em nome de Jesus. Diga: eu vou participar daquilo que Deus está fazendo. Eu quero participar do alcance de Barra do Piraí para Jesus. Eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo no meu bairro. Eu quero participar de um grupo, de uma célula. Eu quero ser usado pelo Senhor de alguma forma. Não se permita vir à igreja cada domingo e só. Não se permita simplesmente estar assistindo pela internet só. Não, toma uma postura. Eu vou ser um crente que serve de verdade, irmão. Em nome de Jesus. Não ache que você não pode. Não ache que você não tem capacidade. Não ache que você não tem dom. Não ache essas coisas. É pelo poder do nome de Jesus Cristo. Não é pelas suas forças, não é pelas minhas forças, não é nossa habilidade. É de modo natural ser usado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, quero orar por você. Para que o Senhor te encha de ousadia, de valentia, de graça, de poder no nome de Jesus. Para que você saia daqui em nome de Jesus. E que você também que está nos assistindo pela internet aí na sala da sua casa, você seja revigorado. E em nome de Jesus uma postura diferente aconteça. Se é que você já não está nessa pegada. Quero orar por você. Se essa mensagem, e se isso que a gente está compartilhando aqui, alcança seu coração, não sei se a gente pode chamar para vir aqui à frente, mas com a devida separação, quero orar por você, irmão. Se essa mensagem alcança seu coração, sai do seu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Sem tumulto, sem aglomeração, guardando o devido espaço, o devido distanciamento. Se encher muito, se levanta do seu lugar e fica no seu lugar mesmo. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, toma uma postura. Toma uma postura. Deus quer usar a sua vida. Onde você está, irmão? Sabe? No seu trabalho, na sua casa, onde? Do seu jeitinho, Mas Deus quer usar você. Não aceite outra coisa, não se permita. Não aceite. Em nome de Jesus, tome uma postura. A igreja, e nós somos a igreja, é um lugar de milagres. É sobrenatural, é pelo poder do nome de Jesus. A gente tem que só se dispor, dizer: Senhor, eu estou aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Pai,